Abençoados com todas as bênçãos, melhor dia. Percebo que hoje já é, não é que vai ser, já é o melhor dia da sua vida. Seja bem-vindo, todos bem-vindos a mais uma reunião em graça, onde nós vamos aqui falar algumas coisas a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra do nosso Pai, o Evangelho da Graça, que foi confiado unicamente ao apóstolo Paulo. Graça e paz da parte daquele que te amou desde antes da fundação do mundo. Deus, ele te amou não quando você chegou aí no ventre da sua mãe. Não, ele te amou desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, diz que ele nos amou, nos predestinou, nos escolheu, nos santificou antes da fundação do mundo. Então, esse amor de Deus pela igreja, esse amor de Deus por você, não é coisa nova, não é coisa da agora porque você fez alguma coisa boa, porque você se esforçou. Não é isso, abençoados. Deus, ele te ama desde antes da fundação do mundo, lá no seu espírito. Antes de começar a nossa participação em carne, ele já havia demonstrado esse amor por nós. E olha que nos amou com um amor eterno, para sempre. Ele se fez um com o nosso espírito. Isso que é amor, não é isso? Uma saudação também a todos os nossos colaboradores. Eu gostaria aqui de ler um versículo aqui que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta a Corinto, no capítulo 15, no versículo 58, que diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, portanto, colaboradores, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, que é pregar o Evangelho da Graça, sabendo que o nosso trabalho não é vão do Senhor. O nosso trabalho não é vão. O esforço que nós fazemos aqui, segundo esse corpo, de anunciar essa palavra, não é vão do Senhor. E a palavra está correndo, a palavra está sendo glorificada através desse serviço. Compartilhe as mensagens. Se inscreva no nosso grupo do YouTube para que você também possa participar juntamente conosco, que essa palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho aqui, que nós temos nos esforçado, não é isso? Segundo esse corpo de carne, segundo as nossas debilidades, segundo o nosso esforço, aquilo que Deus mesmo propôs nas nossas vidas, para que a palavra corra e seja glorificada e alcance a outros, assim como nos alcançou na mente e nos salvou dos homens maus e perversos. Temos aqui recebido bastante correios, muitos correios, não é isso? De abençoados que tiveram a mente transformada pelo Evangelho da Graça. Olha que coisa tremenda, quando nós começamos a anunciar essa palavra, quando nós começamos a falar aqui através desse aparelho, através dessa câmera, nós não esperamos assim uma divulgação tão grande, um resultado tão imediato, mas o que acontece, abençoados, é que a palavra aqui não é nossa, não é minha, não é do Márcio, não é do João, não é do Marcos, não é sua, não é de ninguém. A palavra aqui, que nós falamos aqui, é de Deus, que ele revelou ao apóstolo Paulo, e nós apenas imitamos o que está escrito. E Deus mesmo ilumina os olhos do teu entendimento, quando você ouve, então vem o resultado. Não é que sejamos merecedores desse mérito de maneira nenhuma. A glória, o louvor pertence a Deus. E por falar em Deus, ele é o cabeça da igreja e ele é o pastor da igreja, o único pastor. Então, abençoados, de maneira que a hora está passando, o relógio não para. Então vamos aqui à glória de hoje, porque o apóstolo Paulo diz que uma glória de cada vez, um assunto de cada vez, de glória em glória. E o entendimento vai crescendo e a mente vai sendo transformada. E a glória de hoje é: o sangue de Cristo tem poder. Pegue a sua caneta, pegue o papel, sua Bíblia, não é isso? Anote os versículos, anote as referências para você conferir tudo que nós estamos falando aqui. Sempre falamos isso. O apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação que diz que há muitos faladores vãos, muitos enganadores. Estava falando a respeito do Evangelho, porque há muitos enganadores, e principalmente aqueles que pregam
a lei de Moisés, os da circuncisão. Então é necessário que você confira, é necessário que você escreva, que você anote tudo que você está ouvindo, porque o entendimento é pelo ouvir. Você ouve e Deus te dá o entendimento. Então vamos aqui, a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, nós cremos que tenha sido aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 até o versículo 15. Porque essa expressão, o sangue de Cristo tem poder, ou o sangue de Jesus tem poder, não é isso? É uma expressão muito usada pela religião e usada da maneira errada, da maneira incorreta. O sangue de Jesus tem poder em várias circunstâncias que não tem nada a ver. Uma certa vez eu ia atravessar uma rua, estava embaixo ali de um sinal do semáforo, e o abençoado, ela se enganou com a cor lá do semáforo, e veio um carro e quase que pega a abençoada. Ela de imediato falou, o sangue de Jesus tem poder. Imagina, aonde é que o sangue de Jesus vai proteger alguém de atravessar um semáforo? Você tem que prestar atenção. Vamos ver aqui o que diz o Evangelho da Graça a respeito por que o sangue de Cristo Jesus tem poder. Aonde é que ele atua esse poder? Hebreus capítulo 9, no versículo 13, diz assim, ó. Porque se sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos, o sangue, quando os santifica quanto à purificação da carne, versículo 14, quanto mais, preste atenção, quanto mais o sangue de Cristo, porque Paulo está falando, se o sangue de touros e de bezerro e de novilha e muitos outros lá santifica a purificação na carne, no versículo 14 ele diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Esse foi o sangue de Cristo. Purificará, aqui vem a pergunta, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E o versículo 15 diz assim o apóstolo Paulo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados, olha só, isso aqui não é para qualquer um, é para os chamados, recebam a promessa da herança eterna. Então, abençoados, veja bem que o sangue de Cristo, ele tem uma função definida. O sangue de Cristo, né, as pessoas usam aí de uma maneira confusa. Olha o que diz aqui o versículo 14. Ele faz aqui uma pergunta. Purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo? Purificou ou não purificou? Porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, o sangue dele já foi vertido lá naquela cruz. Então o apóstolo Paulo pergunta, purificou ou não purificou a sua mente para as obras mortas, para servir ao Deus vivo? Aí então, veja bem que o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma comparação. Lá no Antigo Pacto, lá antes da cruz de Cristo, na lei de Moisés, eram muitos sacrifícios, e sacrifícios constantes. Todos os dias tinha lá sacrifício com touros, sacrifício com bezerro, sacrifício com bode e outros tipos de sacrifício, de acordo com o que mandava a lei, de acordo com a infração cometida, pela debilidade cometida lá pela pessoa que se oferecia. E hoje, abençoado, estamos aqui, ó, esses sacrifícios eram apresentados pelo sumo sacerdote. Esse sacrifício, esse sangue desses animais, não era apresentado por qualquer um. Não, eu vou matar lá um touro e vou levar lá. Não. O sumo sacerdote que tinha que levar esse sangue lá no lugar santíssimo. E dependendo, era aceito ou não por Deus. Aí então a pessoa era purificada daquela falta, só naquele momento ali. Agora, abençoados, veja bem a comparação que faz o apóstolo Paulo. Ele diz que lá eram feitos sacrifícios constantes todos os dias. Agora, o sacrifício de Cristo ali na cruz foi feito uma única vez pelo Cordeiro de Deus. Lá na lei de Moisés, eram os cordeiros, uma novilha, um boi, eram novilhas apresentados pelo homem. Agora, ali na cruz, foi o Cordeiro de Deus, um cordeiro perfeito, com uma
uma só oferta, uma única vez. Você lembra que João Batista, uma certa vez, quando ele viu Jesus, o que foi que ele disse? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem, o único artigo definido. Não foram 2 sacrifícios, não foram 3 cordeiros, não. Um cordeiro só. E foi Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando João Batista falou isso, ele ainda era o cordeiro. Ele ainda não havia passado pela cruz. Agora, a pergunta é, nós estamos numa posição, nós estamos numa época depois da cruz. A pergunta é a seguinte, Cristo tirou ou não tirou o pecado? Porque João foi bem claro, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Como é que está a sua consciência quanto a esse pecado? Cristo tirou ou não tirou? A pergunta, abençoados, é bem simples. O sacrifício de Cristo, lá na cruz, purificou as nossas consciências de obras mortas, porque aqui no versículo 14, ele deixa bem claro aqui, ó, se o sangue de Cristo é capaz de purificar as nossas consciências das obras mortas. É essa pergunta, é esse o questionamento que faz aqui o escritor aos Hebreus, e nós cremos que tenha sido o apóstolo Paulo. Ele faz a seguinte pergunta: se o sangue de Cristo, se o sacrifício de Cristo ali na cruz foi capaz, foi suficiente de limpar, purificar as nossas consciências das obras mortas. Porque a religião, abençoada, ela vive em função do pecado. Todo mundo, todas as religiões pregam que você tem que oferecer alguma coisa em função do pecado. Se você quer estar bem com Deus, segundo a religião, você tem que fazer algum sacrifício, você tem que fazer um jejum, você tem que se batizar, você tem que ser fiel com o seu dízimo, ou então você tem que, dependendo da religião, tem que confessar os seus pecados, tem que ir lá para a encruzilhada, colocar uma oferenda. Sempre tem alguma coisa para se fazer em função da consciência de pecado. E o apóstolo Paulo, ele pergunta aqui no verso 14, se o sangue de Cristo é capaz de purificar as nossas consciências das obras mortas. E o que são obras mortas? Hebreus capítulo 6, vamos ver aqui o que são as obras mortas. Seja no versículo 1 e no versículo 2. Diz assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, as primeiras obras que eram feitas lá por Jesus de Nazaré, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Aqui estão as obras mortas. E de fé em Deus, e a doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, abençoados, obra morta, o que é uma obra morta? É você querer alcançar a perfeição com as obras que Cristo já alcançou. Por isso que ele fala aqui, ó, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar, para prosseguir a perfeição. Porque se você se meter debaixo dessas obras mortas que ele traz aqui, ó, essa relação poderia ser de 613, porque são 613 obras mortas da lei de Moisés. Ele traz aqui algumas coisas, mas se você se meter debaixo dessas obras, então você está dizendo que Cristo não morreu da maneira correta. A sua consciência não vai estar limpa, como perguntou aqui o apóstolo Paulo. Se o sangue de Cristo é capaz de purificar as nossas consciências das obras mortas. Se você está fazendo aquilo que Cristo já fez, então você está dizendo que não ficou bem feito. A sua consciência não está purificada. O sangue de Cristo não foi capaz de purificar a sua consciência do pecado. E veja bem, Deus não aceita nada da sua carne. Não adianta você querer fazer um sacrifício com a sua carne, uma obra, mesmo que você diga, olha, não é nem um sacrifício para mim ficar 3, 4 dias sem me alimentar, não é nenhum sacrifício para mim sair aqui do Brasil e ir lá para Israel me batizar no Rio Jordão. Olha, Deus não aceita nada da sua carne, sabe por quê? Porque o pacto estabelecido por Cristo ali na cruz é o pacto do Espírito. Não adianta você meter carne nessa situação, porque vai virar obra morta, porque tudo que você queira fazer com a sua carne, Cristo já fez ali na cruz do Calvário. E mais, não tem que fazer, porque o sangue de Cristo
foi suficiente. Se você fizer, você vai estar falando que o sangue dele ali não foi suficiente. Se ele morreu ali na cruz para ser o meu substituto, como é que eu vou me meter a fazer o que o sangue dele já fez? Ele já se batizou ali no meu lugar, ele já me trouxe o arrependimento ali no meu lugar, ele já sofreu ali, já morreu e já ressuscitou no nosso lugar. Então, como é que eu vou me meter em fazer alguma coisa para conquistar o que Cristo já conquistou? Quando você procura fazer alguma coisa para conquistar o que ele já fez, então essa sua obra se torna uma obra morta, porque não vai adiantar de nada, abençoado. Você vai estar perdendo tempo. Hebreus capítulo 6, vamos ler aqui o versículo 4, que diz assim, ó. Veja bem o que diz aqui o apóstolo. Porque é impossível. Sabe o que é uma coisa impossível? Uma coisa de maneira nenhuma vai acontecer. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, veja bem, olha só, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. É uma vez só, abençoados. Pois, assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Olha, Cristo não vai ser crucificado outra vez. Não adianta você querer procurar pedir perdão de novo, querer que Deus te perdoe, porque ele não vai ser crucificado nenhuma vez. Você tem que crer que ele já morreu, você tem que crer que ele já ressuscitou e já te perdoou. Com obras, você está confessando que o sangue de Cristo não foi suficiente. Nós falamos aqui no começo, não é isso? Se alguém que para e vai se batizar querendo procurar um arrependimento, você está dizendo que Cristo, o sangue dele não foi suficiente lá na cruz do Calvário. Se você faz um jejum para que Deus te dê uma bênção, você está dizendo com esse jejum que o sangue de Cristo ali na cruz não foi suficiente para pagar a promessa que ele fez lá antes da fundação do mundo, que seria abençoar todos os filhos. Se você procurar querer fazer alguma coisa em prol de si mesmo, você está dizendo que Cristo não fez nada por você. Então, se você, eu aceito a Jesus como meu Salvador, você está dizendo que ele não te aceitou ali na cruz, que o sacrifício dele ali na cruz não foi suficiente. Abençoados, temos que crer. O nosso papel aqui, a nossa função é crer nessa obra. O sangue de Cristo ali na cruz foi suficiente. Na lei havia sacrifício diário. Veja bem, na lei de Moisés havia sacrifício diário. Todos os dias acontecia alguma coisa diferente da cruz. Que na cruz foi só uma só oferta e foi para sempre. O sacrifício ali da lei era porque o abençoado fazia alguma coisa errada. Ia lá, oferecia lá um cordeiro. Daquela ofensa, ele estava perdoado. Mas mais na frente, ele cometia uma outra ofensa, teria que fazer um outro sacrifício. Na cruz, o pacto da cruz foi diferente. Uma só oferta, porque foi com o Cordeiro de Deus, que foi Cristo ali na cruz, e foi para sempre. Nunca mais isso vai acontecer, abençoado. Nunca mais vai ser necessário que ele morra ali na cruz. Por quê? Foi uma vez só e para sempre. E tem mais. Deus, ele te vê perfeito. Mas tem um detalhe. Ele te vê perfeito por causa do sacrifício dele lá na cruz. Não é porque você jejuou 41 dias, não é porque você não sai lá dos montes orando, não é porque você não faz nada errado, porque você não sai da igreja, vai na igreja todo dia ali, que você é uma ótima pessoa, que o teu testemunho é o melhor da igreja. Não é por isso que Cristo te vê perfeito. Ele te vê perfeito por causa que ele morreu naquela cruz e o sangue dele te fez perfeito para sempre. E olha só, Efésios capítulo 5, vamos voltar aqui em Efésios. Olha, vamos aqui ver o Evangelho diz como é que Deus te vê. Efésios capítulo 5, no versículo 27, ele diz assim, olha, a função lá do sangue lá de Cristo, como é que Deus te vê depois que ele derramou o sangue dele por você lá na cruz. Para apresentar a si mesmo igreja. Se você faz parte da igreja de Cristo, olha só como é que ele te vê. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas
santa e irrepreensível. É assim que Deus vê você, uma pessoa santa e irrepreensível. E isso, abençoados, foi por causa do sangue que ele derramou na cruz. Não foi por causa do meu esforço físico, não foi porque eu procuro fazer assim as coisas assim, bem certinhas, bem direitinhas. Não, abençoados, esqueça esse negócio de sacrifício, esqueça esse negócio de obra. O que te fez santo, o que te fez perfeito, o que te salvou, o que te colocou em condições diante de Deus, que ele diz aqui, ó, para apresentar a si mesmo, foi o sacrifício de Cristo ali na cruz, foi o sangue que ele derramou ali na cruz. Não queira essa glória para você. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Não adianta você querer glória nisso, porque você não tem glória nisso, abençoado. A glória pertence toda, exclusivamente ao nosso Pai Deus, que ele que foi ali na cruz, foi ele que derramou o sangue ali. Não adianta você falar, não, eu orei a noite toda, e de manhã Deus me revelou, Deus fez. Não, não coloque o teu ego aí, a tua jactância nesse negócio não, porque a glória é do sangue dele lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou por mim e por você, como nós acabamos de ler aqui, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos aqui ao Hebreus capítulo 10, vamos aqui avançar, Hebreus capítulo 10, no versículo 19 e no versículo 20, que diz assim, ó, um texto aqui bem conhecido nosso. Tendo, pois, irmãos, ousadia, olha só, olha o que diz o apóstolo, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Não é pelo meu sacrifício, não é pelo seu esforço, não é porque você é uma boa pessoa, mas pelo sangue de Jesus. Veja aí, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele, Cristo, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sangue, quando ele derramou o sangue ali na cruz do Calvário. Nesse novo caminho, abençoado, não se entra pelas obras. Você não vai estar na presença de Deus pelas suas obras, mas diz aqui, ó, pelo novo e vivo caminho que ele, Cristo, toda a honra, toda a glória é dele. Ele nos consagrou. Ele nos consagrou. Nós sempre falamos aqui, ó, você não se salvou, você foi salvo. Você não se santificou, você foi santificado. E por ele, pelo seu sangue, pelo sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário, pelo véu, isto é, pela sua carne. Neste caminho, abençoado, não tem obras. Não adianta você colocar obras aí. Um novo e vivo caminho, sem as obras da lei. Porque se tiver obras da lei, é velho. Na cruz, acabou as obras. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei, o fim das obras, é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Agora tem um detalhe muito importante que eu gostaria de chamar a sua atenção, é o seguinte, a perfeição, porque o sangue de Cristo nos fez perfeito. Isso nós lemos aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 14, que com uma só oferta, ele nos fez perfeito para sempre. Agora, a perfeição é no Espírito, hein? Nós somos perfeitos no Espírito. Não tirou as debilidades da nossa carne. Quando ele morreu ali, quando ele derramou o sangue dele ali na cruz, ele nos fez perfeito aqui, ó, no Espírito. A nossa carne aqui, esse corpo de carne, continua débil da mesma maneira. Somos espíritos, veja bem, nós somos espíritos justificados. O Espírito. Agora, dentro de um corpo viciado. Esse corpo, ele está viciado. Não adianta você querer fazer jejum para consagrar esse corpo. Não adianta você querer ir lá para os montes, lá orar para consagrar esse corpo. Porque não vai mudar. Esse corpo não vai se converter ao Senhor. Ele não tem jeito. Ele diz que a carne para nada aproveita. Mas o Espírito é o que dá vida. A obra de Cristo ali na cruz foi no nosso espírito, ele nos justificou. Somos espíritos justificados. Uma certa vez, o apóstolo Paulo, orando a Deus, ele orou por 3 vezes para Deus tirar a debilidade. Olha só, Senhor, tira essa debilidade. Senhor, tira essa debilidade.
3 vezes: Senhor, tira essa debilidade. Sabe o que foi que Deus falou para ele? A minha graça, o meu evangelho te basta. No espírito, no conhecimento. Você, com esse conhecimento, abençoados, com esse conhecimento, você, administra essas debilidades que estão na sua carne e que não são poucas. Servimos a Deus com o espírito, com a mente. A nossa servidão, a nossa gratidão a Deus, a transformação que Deus fez em nós é no espírito. A carne é outra lei, é outra conversa. Não queira você querer agradar a Deus com a sua carne, que não vai, porque ela é inimizade contra Deus. O sacrifício de Cristo ali na cruz fez perfeito. Aqui, no espírito, a carne é uma lei diferente. E você quer saber que lei é essa? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque muitas pessoas nos acusam que vocês que pregam a graça são um povo libertino, pode fazer tudo, que está tudo bem, que não tem pecado, que ninguém vai para o inferno, que não precisa aceitar a Jesus. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui bem certa. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, em qualquer lugar você pode fazer o que quiser, porque você é livre. Mas tem um detalhezinho que o Evangelho diz, que a lei, a carne, ela tem uma lei. Gálatas capítulo 6, versículo 7, vamos ler aqui, diz assim, olha a lei para a sua carne. Não erreis, hein? Preste bem atenção. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Com Deus não se brinca. Isso aqui é muito sério. Com Deus não se brinca. Por quê? Tudo que o homem semear, aqui o homem está falando da carne, tudo que você semear nessa carne, isso também você ceifará. Essa é a lei da carne. No espírito, Deus não te vê em pecado de jeito nenhum. De maneira nenhuma Deus vai te ver em pecado. Agora, a lei da carne diz, se você plantar, você vai colher. Se você tem disposição para colher, fique à vontade para plantar, abençoado. Porque Deus não vai te ver em pecado, Deus não vai te mandar para o inferno, Deus não vai riscar o seu nome do livro da vida, simplesmente você vai colher o que você plantou. Hoje agora há pouco, estamos vendo aqui a televisão, uns abençoados que estavam sendo encaminhados para a cadeia, porque eles plantaram na carne uma situação contrária à lei, uma coisa que a carne condena, que é roubar. Eles roubaram e o que eles vão colher? Vão ficar alguns anos presos, mas vão perder a salvação, deixaram de ser filho. Se naquele meio ali tem filho de Deus, quando saírem desse corpo de carne, vão direto para o Pai. Por quê? O sangue de Cristo lá na cruz os justificou. Apenas eles vão colher o que eles plantaram na carne. Essa é a lei da carne. Não se perde a salvação. O sangue de Cristo nos garante. Ele nos justificou ali na cruz. A carne não vai se santificar. Essa carne, esse corpo de carne aqui, não vai se santificar. O sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, vamos repetir, foi para o Espírito. Dessa carne você tem que cuidar, porque ela tem essa lei. O que você planta, com certeza você vai colher. Deus, sabe Deus, aquele que criou todas as coisas, ele não te vê segundo a carne. 2 Coríntios, vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, um versículo também bem conhecido nosso. Olha o que diz, 5,16, diz assim, assim que daqui por diante quando? Quando Cristo derramou o sangue dele lá na cruz, o dia que ele morreu e ressuscitou. Ele diz aqui, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais. E veja bem, se o próprio Deus diz que não é para conhecer ninguém segundo a carne, é porque ele também não conhece ninguém segundo a carne. Deus, quando olha para você, abençoado, ele não vê pecados em você. Deus, quando te olha, ele fica bem satisfeito, porque ele te vê pelo sangue que ele derramou lá na cruz. Não, esse meu filho, ele está santo, ele está perfeito, como nós lemos aqui em Efésios 5:27. Ele está justificado, não tem pecado. Por quê? Não, ele não te vê na carne. Porque se Deus me olhasse na carne, abençoado, eu estaria fulminado.
Mas quando ele olha para mim, quando ele olha para você, quando ele olha para os seus filhos, ele olha através desse filtro, que é o sangue dele, que ele derramou lá na cruz, que limpa as nossas consciências de pecado. Não temos arrependimento com Deus. Perante Deus, você não tem nada que se arrepender, porque o sangue que ele derramou lá na cruz não permite esse arrependimento. Você tem que se reconciliar, saber a sua posição em Cristo Jesus e saber o que foi que esse sangue fez no teu espírito, o que esse sangue te proporcionou. É isso que você tem que entender. Você não tem que estar se arrependendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, você tem que entender que lá na cruz ele já perdoou os seus pecados. E você tem que viver, tem que se comportar como um já perdoado. Você já foi perdoado por Cristo. Então, ó, se mantenha, conduza esse corpo aqui, esse carro, de maneira digna, de acordo com o Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, de acordo com a vocação que você foi chamado. Você tem uma vocação, você foi chamado por Deus, então se comporte de acordo com essa vocação. Nossa consciência está limpa. Veja bem, a nossa consciência, abençoada, está limpa de obras mortas. Não temos o que fazer. Vamos aqui fazer alguma coisa para que Deus venha nos perdoar. Não, abençoados, não. Nós honramos o sangue de Cristo. Nós honramos esse sangue, nós honramos o sangue que ele verteu ali na cruz do Calvário, abençoado. Não existe a menor possibilidade de fazermos nada, porque você vai estar perdendo tempo. O Evangelho é bem claro, são obras mortas, jejum, batismo, Santa Ceia e todos essa parafernália aí que a religião joga em cima da igreja, tudo isso, obras mortas, o que tinha que ser feito, Cristo já fez ali na cruz do Calvário. Não adianta você ir procurar o sacerdote e confessar pecado. Vai estar confessando o que, abençoado? Você vai confessar a debilidade da sua carne, que você mesmo, com o conhecimento do Evangelho, vai poder se corrigir. E não adianta você trazer aquela penitência para casa, não sei quantas Ave Maria, não sei quantas velas que você tem que acender lá, não sei quanto que você tem que estar de dízimo, tem que dar o dízimo dobrado e tem que estar perdendo o seu tempo, porque o Evangelho diz que as nossas consciências já foram limpas dessas obras mortas. Você não tem que fazer, não fique assim, penoso, não fique, esse mês eu não participei da Santa Ceia. Eu acho que Deus não vai, abençoado, ele já te perdoou ali na cruz do Calvário. Esse mês, eu não me batizei, eu não sou batizado. Abençoado, o sangue de Cristo ali na cruz já te batizou. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, diz que o nosso batismo não é o batismo de águas. O nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. Aquele das águas já virou uma obra morta. Já estamos no novo caminho. Ele já morreu, já ressuscitou. O sangue dele já foi derramado ali na cruz. Você não tem que fazer essas coisas. E veja que nós estamos aqui, sempre repetindo as mesmas coisas, sempre falando as mesmas coisas. Por quê? Porque diz o apóstolo Paulo, até que Cristo seja formado na sua mente. Eu passei mais ou menos 30 a 35 anos na religião, vivendo debaixo dessas obras mortas, até que um dia eu ouvi alguém falando desse evangelho maravilhoso, da verdade de Deus, e a minha consciência foi limpa dessas obras mortas. Deixei o batismo nas águas, deixei a chamada Santa Ceia, deixei o jejum, parei de subir em monte lá para orar. Pessoal, por quê? Porque a minha consciência foi limpa com o evangelho da graça. Conhecimento, entendi que Cristo ali na cruz morreu e fez tudo que tinha que ser feito para que eu fosse perfeito aqui no Espírito. E quanto à minha carne, tem que ser tratada de acordo com o Evangelho. Vamos aqui, Hebreus capítulo 10. Vamos ler aqui mais alguns versos aqui. Vamos começar aqui no verso 4. Que diz assim, vamos ler mais uma vez o verso 4, já lemos, vamos ler de novo. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Então você já viu que aquele sacrifício lá, antes da lei, não servia para nada, porque ele está dizendo aqui, é impossível que o sangue de touro e de bode tire os pecados, pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O versículo 6, holocaustos, oblações pelo pecado não te agradam.
Essas coisas nunca agradaram a Deus. Esse negócio, esses sacrifícios que eram feitos lá na lei de Moisés, mesmo tendo sido ordenado por Deus, Deus nunca se agradou dessas coisas. E disse mais no verso 7. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o verso 8, diz o verso 8 assim, ó, como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste. Deus nunca quis isso. E diz mais, nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Se segundo a lei já não agradavam a Deus, imagine agora, abençoados, que a lei já acabou. Se no tempo da lei, que a lei estava em vigor, Deus já não se agradava desses sacrifícios, jejum, batismo, matar animal e muitas coisas, acender vela, ele já não se agradava. Imagina agora que ele mesmo, o próprio Deus, acabou com a lei. E o versículo 9 diz assim, ó, então disse, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro. Qual era o primeiro? O pacto da lei, que tinha muitos sacrifícios, para estabelecer o segundo. E qual é o segundo? A graça de Deus, que tem apenas um sacrifício, uma só oferta, que foi a oferta de Cristo ali na cruz, o sangue que ele derramou ali na cruz. Ele tirou a lei, estabeleceu a graça. Tirou aquele pacto de muitos sacrifícios, estabeleceu o segundo, que ele mesmo foi ali fazer. E o verso 10, na qual vontade temos sido santificados. Olha só, onde está a santificação? Pela oferta, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita quantas vezes? Uma vez, abençoado, uma vez. Foi necessário, abençoado, só uma oferta foi suficiente para tirar o pecado. Uma só oferta foi suficiente para Deus aniquilar, para exterminar o pecado. Agora, qual é a nossa função? Aqui na nossa consciência, tirar também o pecado. Você não pode se ver em pecado, porque o sacrifício, o sangue de Cristo ali na cruz, foi suficiente para tirar o pecado. Tire essa consciência de pecado. Versículo 11 diz assim, ó, e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Era assim que acontecia lá com o povo, que nunca podiam tirar os pecados. Era todo dia tinha sacrifício e o pecado não parava. Todo dia eram oferecidas ofertas e o pecado não parava e continuava o pecado. E o versículo 12 diz assim, ó, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, olha só o que aconteceu. Está assentado para sempre à destra de Deus. Deus ofereceu um só sacrifício, uma só única vez, e descansou, abençoado. Sabe por que ele descansou? Porque terminou a obra. Essa conversa de pecado, que você é um pecador, que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, isso é mentira. Não existe pecado e não existe pecador. Porque Cristo ali na cruz, o sangue dele limpou, ó, aqui a nossa consciência de pecado. Não existe mais pecado. Acabou, terminou de uma vez para sempre. Não existe mais isso. E veja aqui o verso 14, que diz assim, ó, por quê? Olha só, olha que coisa tremenda, diz aqui o verso 14. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, olha o que ele diz. Porque com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo, foi o sangue de Cristo ali na cruz, uma só oferta, aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Não é até você fazer alguma coisa errada, não é até você se desviar um pouquinho para lá, para a direita ou para a esquerda. Não, não. Diz aqui que foi com uma só oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E que fique registrado bem claro, o sacrifício foi o de Cristo, um só sacrifício, abençoado. Não são dois, não são três, não foi o meu sacrifício, não foi o sacrifício da minha mãe, não foi o sacrifício do seu pai, não, não. Uma só oferta, o sacrifício de Cristo ali na cruz. E o verso 15 diz assim, e também o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, depois da morte de Cristo, depois que o sangue fosse derramado, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento.
você iria amar e conhecer esse sacrifício. E a nossa oração nessa noite é que você entenda que Cristo derramou o sangue ali por você, e você ame esse sacrifício. E o versículo 17, e jamais, não, leia, vamos ler esse versículo 17 com bastante calma. Olha o que ele diz, e jamais, Deus falando, isso aqui é Deus falando, isso aqui não é uma declaração nem do apóstolo Paulo, ele está aqui, ó, Deus falou isso para ele, ó, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Sabe com quem que Deus está falando isso? Comigo e com você. Jamais ele vai se lembrar dos nossos pecados, porque lá na cruz o sangue dele, ó, aniquilou, acabou com o pecado. O versículo 18, ele diz assim, ora, onde há remissão desses, não há mais obração, oferta pelo pecado. Já aconteceu uma vez para sempre, foi uma única vez, não vai tornar a acontecer, abençoado. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, o pecado foi aniquilado, acabou uma vez para sempre. Não tem em você a consciência de pecado. Mesmo que você desvie um pouquinho, mesmo que o trem saia um pouquinho do trilho, você vai colher o que você planta. Você vai sofrer um pouquinho para voltar o trem no trilho de novo. Mas pecado não é. Deus não te vê em pecado. Não tenha consciência de pecado. Tenha sim. Procure se comportar bem. Procure fazer as coisas certas, para que você venha colher coisas boas. O versículo 19 diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, vamos ler mais uma vez. Isso aqui é tão importante que nós lemos 2, 3, 4 vezes. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele, o próprio Deus, o próprio Cristo ali na cruz, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sangue, quando Ele morreu ali na cruz do Calvário. O versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aonde que é a casa de Deus? Aqui, ó, no nosso espírito. A casa de Deus não é essas grandes catedrais que existem por aí, não. A casa de Deus somos nós aqui no nosso espírito. E aqui ele está dizendo, ó, que temos um grande sacerdote que foi lá no altar, lá na cruz, e ofereceu o seu próprio sangue por nós e nos limpou para sempre. Por isso que ele é um grande sacerdote. Não era igual lá o sacerdote lá de Moisés, que ia ano após ano, dia após dia, oferecendo lá vários sacrifícios, várias ofertas lá pelo povo. Não. O nosso grande sacerdote, Cristo Jesus, foi lá no altar, lá no monte, lá na cruz, uma única vez para sempre. O versículo 22 diz assim, ó, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. E mais, olha só o finalzinho desse versículo. Tendo os corações, aqui ó, a mente, purificados da má consciência. É assim que você tem que chegar a Deus, com a sua mente e a sua consciência, ó, tranquila, purificada, porque Cristo ali na cruz já tirou o seu pecado. E mais, e o corpo lavado com água limpa. Abençoados, a única maneira de uma limpa consciência é você crer no sacrifício de Cristo ali na cruz. É você entender que Ele morreu para tirar o teu pecado. Ele morreu ou não morreu? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Ou você não crê em nada disso? Mas se você diz que Cristo morreu, você diz que acredita, que você crê que Ele ressuscitou ali na cruz, que Ele derramou o sangue por você, então você tem que crer, você tem que entender que você não tem pecado. Porque a função do sangue dele ali na cruz foi exatamente essa, tirar o pecado da igreja, foi sacar o pecado da igreja. Então a igreja, você não tem pecado. Assim que concluímos aqui em Hebreus capítulo 9, no versículo 26. Olha só o que diz. Hebreus 9, 26. De outra maneira diferente do sacrifício de Cristo ali na cruz, necessário lhe fora padecer muitas vezes. E nós já vimos aqui, ó, que a morte dele foi uma só vez e para sempre. Muitas vezes, desde a fundação do mundo. Imagina, se ele fosse morrer pelos pecados, seria muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora,
Olha só, quando é que esse agora? Quando foi que aconteceu esse agora? Mas agora, na consumação dos séculos, quando que foi a consumação dos séculos? O fim da lei é Cristo, ali na cruz. Ali se consumou os séculos. Uma vez se manifestou, uma vez, uma única vez. Para quê? Para aniquilar o pecado. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele derramou o seu sangue ali na cruz, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Cristo ali na cruz aniquilou, tirou, acabou com o pecado. Essa, abençoados, é o recado, é o que diz o Evangelho da Graça para a Igreja de Cristo. Honre o sangue de Cristo, abençoado. Honre esse sangue. Ele pagou um preço muito caro por você. Imagine, tem até algumas cenas que passam aí na televisão, né, quando mostra ali a morte de Cristo, quando ele está sofrendo, que nós assim, não temos nem coragem de olhar devido ao tamanho sofrimento. E isso que se vê na televisão não representa nem um pedacinho de que realmente foi o sacrifício que ele fez por você e por mim para tirar o nosso pecado. E agora eu vou dizer que eu estou em pecado? Agora eu vou falar que sou um pecador depois dele ter morrido ali na cruz, depois do sacrifício que ele fez? Abençoados, vamos repetir mais uma vez. Honre o sangue de Cristo. Ele pagou um preço muito alto por você. Ele pagou um preço muito alto por mim. Nunca se veja em pecado. Se comporte como um filho, mas nunca diga que você tem pecado. Viva com uma limpa consciência. Viva com a limpa consciência. O sangue de Cristo tem poder. Tem sim. Qual foi o poder do sangue de Cristo? Limpar a nossa consciência do pecado. Quando ele morreu ali na cruz, ele perdoou os nossos pecados para sempre. Nem que você queira voltar a fazer alguma coisa, não vai ofender o que ele fez ali na cruz. Porque ele fez uma única vez para sempre. Você vai colher o que você plantar. Mas pecado, Deus não vai te ver, porque ele mesmo tratou de tirar os pecados. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que hoje já é, né, o melhor dia da sua vida, e que a sua consciência esteja limpa desse negócio aí chamado pecado, que não existe dentro da igreja. Não existe uma igreja em pecado, porque Cristo na cruz tirou todo o pecado da igreja. Você é santo e irrepreensível no espírito. O teu corpo é de carne, que, né, dá uma escorregadinha para lá e para cá, mas com o conhecimento da graça, você consegue andar de maneira agradável a Deus, porque a sua consciência está limpa de pecado. Abençoados com todas as bênçãos.